Sistema de Justiça Criminal. Bom, meus amores, minhas amoras, nós estamos aqui para mais uma segunda-feira de atualidades, aqui com a equipe do Focus Concursos, e hoje eu resolvi dedicar o nosso tempo para discutir um tema que interessa a todos os brasileiros, mas principalmente aqueles que farão provas para os concursos das carreiras policiais e que também faz parte de um dos eixos temáticos cobrados pelo edital da prova discursiva para o DPEM Federal de 2020, que os nossos alunos do Focus Concursos estão, trabalhando muito para gabaritar este tema na redação. Nós vamos agora conversar sobre o sistema de justiça criminal brasileiro. E a primeira coisa que você deve saber é que entender como funciona a segurança pública é parte da solução e, inclusive, é fundamental para você fazer uma boa redação. Bom, e uma coisa que você precisa levar em consideração ao debater esse tema é que no país com o maior número absoluto de assassinatos do mundo, reduzir os homicídios deveria estar no topo das nossas prioridades. Para isso, é preciso investir em prevenção e atuar sobre os fatores de risco que potencializam a morte precoce, por exemplo. A segurança pública está presente no nosso dia a dia. Nós pensamos nela quando nós decidimos como ou a que horas que nós vamos sair ou para onde nós vamos. Não é à toa que o tema figura, inclusive, entre as principais preocupações dos brasileiros e das brasileiras. E também aparece, essa questão da segurança pública aparece nas nossas preocupações, aparece nas provas, e também está entre os mais citados elementos das campanhas eleitorais. Mas, para avaliarmos as propostas apresentadas, já que esse ano é um ano eleitoral, é preciso conhecer um pouco mais sobre como funciona a segurança pública no Brasil. Só assim nós teremos condições efetivas de avaliar o seu potencial para gerar resultados concretos e a gente sair desse cenário de insegurança que tanto nos incomoda, E o primeiro ponto importante é entender que, assim como a saúde, a educação, a segurança é um direito de todos nós. É dever de um Estado democrático garantir a proteção e integridade desses cidadãos. Então, esse acordo tácito entre governantes e governados é o que nós chamamos de contrato social. Ele está estabelecido na nossa Constituição, lá no artigo 144, que mostra a segurança, como a segurança pública, como dever do Estado. Mas não só um dever do Estado, é também um direito e responsabilidade de todos nós. E ela é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e também do patrimônio. Por isso, isso é fundamental e por isso torna-se fundamental nós lembrarmos de todos esses elementos para colocar dentro da nossa redação. Então, nós temos visto uma grande quantidade de propostas que buscam, por exemplo, terceirizar o dever do Estado, aí de garantir a segurança para todos nós cidadãos, como aqueles também que defendem armar indivíduos como uma alternativa para reduzir os índices de criminalidade. Isso pode ser um braço, uma outra discussão, mas ele não, sozinho, ele não resolve a questão da criminalidade. Você já vai entender por quê, Então, usando de uma retórica, muitas vezes que parece responder ao medo e à angústia das pessoas, essas propostas de privatização, por exemplo, de presídios, e entre outras coisas, nada mais são do que o Estado, muitas vezes, se eximindo da sua responsabilidade. E pior, propondo uma medida que comprovadamente aumenta a violência. Então, é preciso também
ter conhecimento sobre quais são os atores estatais responsáveis por essa área, tá? Então, por exemplo, reduzir a segurança, a ação das polícias é um erro na qual se baseiam muitas das estratégias equivocadas que vêm sendo adotadas por sucessivos governos em nosso país, tá? Isso não significa, obviamente, ignorar o papel crucial que temos dentro das nossas polícias, como, por exemplo, a Polícia Militar, ela age na prevenção, patrulhando as ruas e também na repressão, detendo ameaças ou efetuando prisões em flagrante. Portanto, o bom trabalho desse profissional é fundamental. Mas também o bom trabalho de investigação que é feito pela Polícia Civil também é um primeiro passo para garantir que os autores das infrações sejam identificados e responsabilizados. O problema está em ignorar outros órgãos fundamentais por tornar a nossa sociedade menos violenta. Então você, por exemplo, pode citar na sua redação que a ação da polícia é importante, mas que essas secretarias municipais, estaduais de saúde, de educação, de assistência social, por exemplo, precisam estar comprometidas em políticas focadas em grupos mais vulneráveis à violência. E a Banca CESP, por exemplo, adora quando a redação traz esse aspecto social e multidisciplinar. Se liga nisso, tá? Bom, dessa forma, né, sendo multidisciplinar, aumenta os fatores de proteção. Quando você envolve a discussão de segurança pública com outros direitos sociais como saúde, educação, trabalho, você mostra que os indivíduos, eles acabam ficando mais protegidos e a probabilidade deles se tornarem vítimas ou autores de crimes acaba sendo menor também, tá? Também o Ministério Público e a Defensoria Pública desempenham papéis de destaque nesse caso, tá? O primeiro é responsável por indicar para a Justiça os casos que devem ser julgados e monitorar a atuação dos policiais. Já o segundo garante o direito de defesa das pessoas denunciadas, que não podem arcar aí com as despesas dos advogados particulares, por exemplo. Então, elementos da acusação e da defesa são apreciados pelo judiciário, que é o responsável por fazer o julgamento de quem está sendo apontado aí como o autor de um crime. E, por fim, os casos cujo desfecho são a condenação, né, seja pela prestação de serviços ou a prisão em regime fechado, né, terminam no sistema penitenciário, que é gerido, de uma forma geral, pelo Poder Executivo Estadual e também pelo Poder Executivo Federal, no caso do DPEM Federal, tá? Um ponto a ser destacado, por exemplo, numa redação sobre esse tema, é que nós não podemos seguir exterminando os nossos jovens nem os nossos policiais, tá? Olha só, o marco de 7.743 mortes violentas no primeiro bimestre de 2020 indica que os diversos responsáveis que atuam na segurança pública, que eu acabei de falar, não estão trabalhando de uma maneira efetiva. Tá? Esse dado é reforçado pelos mais de 180 estupros por dia, ou os 2 milhões de furtos e roubos por ano que acontecem no Brasil. Os dados, eles expõem a falha de 3 estratégias em que vem se apostando muito aqui no Brasil quando nós falamos em segurança pública. E é importante você conhecer quais são esses elementos que o governo brasileiro tem apostado em segurança pública e que parece que não está dando certo. O primeiro deles é a guerra às drogas, depois o encarceramento como a única alternativa de punição e pouca efetividade no controle de armas. Presta atenção, porque como eu já falei, a Banca CESP gosta muito de tópicos que abordem esses quesitos e você precisa responder esses tópicos, tá? Transformar esse contexto todo que eu falei é possível desde que nós estejamos dispostos a olhar para o que vem funcionando, por exemplo, em outros países ou mesmo em alguns estados brasileiros, tá? Por quê? Porque essas experiências indicam que, em primeiro lugar,
É preciso que os atores envolvidos na segurança cheguem a um consenso sobre qual é a nossa prioridade ante aí a escassez de recursos financeiros e humanos que a gente sabe que nós temos aqui no Brasil. Então, no país com o maior número absoluto de assassinatos do mundo, reduzir, como eu já disse, os homicídios deveria estar no nosso topo de prioridades, como eu disse no início da nossa aula. Então, por isso que a gente não pode seguir exterminando, por exemplo, os nossos jovens, nem os nossos policiais, e por isso que investir em prevenção e atuar sobre os fatores de risco que potencializam, por exemplo, essa morte precoce, né, como por exemplo controlar muitas vezes as armas em circulação ou reduzir a evasão escolar, o aumento da possibilidade de empregos, né, são algumas ações que o Estado pode fazer e que são muito efetivas, tá? As polícias, elas devem atuar, por exemplo, com planejamento, com informação. No caso da Polícia Militar, o patrulhamento precisa estar orientado para as áreas com os registros mais altos, as chamadas manchas criminais que facilmente você encontra aí na internet. Cada estado faz aí as suas manchas criminais dentro do seu território. No caso da Polícia Civil, é prioridade aumentar o esclarecimento dos crimes contra a vida, né? Aperfeiçoando as estruturas da perícia, que esse tipo de delito, inclusive, não fique impune, né? Então, os outros atores do sistema também precisam aumentar a sua eficiência, seja o Ministério Público, seja a Defensoria ou o Judiciário de uma forma geral, tá? Hoje, só para você ter uma ideia, no sistema penitenciário, apenas 11% cumprem pena, 11% daqueles que estão presos cumprem pena por homicídios, né? Então, por fim, é importante também saber que cabe a nós, cidadãos, o nosso quinhão de responsabilidade, né? Nós poderemos exercer melhor a nossa responsabilidade, a nossa cidadania, né? Quanto mais informação de qualidade a gente tiver, né? Então, por exemplo, quando você, como eu já disse, esse ano é um ano eleitoral, então avaliar as propostas apresentadas pelos candidatos nessa área, né, de forma séria, de forma responsável, é a nossa função. Então não existe mágica, né? Nem tudo se resolverá da noite para o dia, mas a solução agora começa e escolher as propostas que podem virar o jogo aí, efetivamente é a nossa obrigação, tá? Agora, você sabe que numa redação você precisa apresentar dados, né? Você precisa confirmar muitas vezes as suas ideias baseado em estatísticas, baseados em, enfim, informações sérias, né? E aí você pode trabalhar, por exemplo, sobre com os gastos que o Brasil possui com segurança pública, né? Seria uma boa forma de você apresentar essa discussão, porque os gastos do governo com segurança pública no Brasil totalizaram 91 bilhões em 2018, que é o equivalente a 1,34% do nosso PIB, ou R$ 409 por brasileiro. Em relação ao ano anterior, o país aumentou as despesas na área em 3,9%. Então, os dados constam lá no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, facilmente você baixa e checa esses dados, tá? E lá eles indicam uma queda de 10% nas mortes por crimes violentos no Brasil entre 2017 e 2018. No mesmo período, houve uma alta de 20% nas mortes causadas pelas próprias polícias. Então, segundo a avaliação presente nesse estudo, os investimentos do Estado brasileiro em segurança têm sido pouco eficientes. Por quê? Porque eles estão focados num policiamento ostensivo e nas prisões de pequenos criminosos em flagrante, por exemplo, né? Os valores são pouco usados em áreas que trariam, por exemplo, resultados mais efetivos. Como, por exemplo, olha só que você pode justificar na sua redação, investir mais em inteligência e investigação. Por quê? Porque os gastos com inteligência no Brasil são mínimos. Esse anuário que eu acabei de falar destaca que os gastos com inteligência reportados pelos estados, que são os principais responsáveis pela entrada de recursos na segurança pública, foram extremamente baixos em 2018. 0,6%. Então, vários estados simplesmente
não reportaram os valores ou reportaram valores insignificantes, como foi o caso do Rio de Janeiro, que gastou R$ 1.283, segundo o relatório em inteligência policial. Então é possível que isso deva, ao menos, né, em parte, à desorganização dos estados. Então, duas alternativas explicariam esse fato. Ou os governantes, efetivamente, não investem em informação e inteligência, que é o coração das polícias modernas, ou os sistemas contábeis dos estados possuem sérios problemas de definição nos seus planos de contas, né? No que diz respeito aí à classificação de despesas, né, segundo aí as subfunções. O relatório detalha alguns dos principais investimentos no orçamento de 14 bilhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública no campo de segurança em si. Então, isso parte das, né, e é interessante porque parte das verbas é destinada a outras questões, como, por exemplo, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né? Bom, uma análise estatística do economista do IPEA e também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Daniel Cerqueira, não encontrou, por exemplo, correlação entre os gastos per capita maiores ou menores e o aumento ou redução das taxas de homicídio. Tá? Ele que analisa aí dentro do... Quando eles lançam o Atlas da Violência, eles fazem uma análise e dentro dessa análise está falando, olha, não tem uma correlação direta. Então, como exemplo, o estado com a menor taxa de homicídios do Brasil em 2018, que foi São Paulo, teve o segundo menor patamar de gastos per capita em segurança pública. Por outro lado, Roraima, que teve a maior taxa de homicídios do Brasil, foi o estado com o maior gasto per capita em segurança pública no ano de 2018. Então, entre 1995 e 2018, em todo o país, o aumento dos investimentos em segurança pública foi de 116%. No mesmo período, o número de homicídios cresceu 76,4%. E aí o Daniel Cerqueira escreve, né, no relatório que é razoável conjecturar que o aumento dos dispêndios em segurança pública pouco contribuiu para deprimir ou para frear a criminalidade no Brasil. Tá? Segundo ele, não há nenhuma correlação entre as variáveis, né, investimento e mortes e violências intencionais. E você, o que você acha? Você concorda com ele? Não? Enfim, explica aí pra gente. Mas para ele, né, para o Daniel Cerqueira, que é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um mito que nós gastamos pouco. Segundo ele, nós gastamos perto da mediana da OCDE. Então, mas ele diz, nós gastamos mal, porque o nosso modelo é um modelo falido. Não há gastos, por exemplo, na visão dele, de gastos baseados em evidências que mensurem a efetividade das ações. Para ele, nós continuamos apostando em aumentar viaturas, um efetivo policial, em aumentar o policiamento ostensivo, em prisões em flagrante, né? Segundo ele, nós enchemos os presídios com ladrões de galinha, a maioria jovens, sem nenhum planejamento. E para ele tem que investir melhor na qualificação do policial. Tá? E ele diz que algo que nós já observamos há alguns anos é que 90% dos gastos de segurança pública são em pessoal, 9% em custeio e 1% apenas em investimento. Então, o que se gasta em inteligência é pífio, né? Se você pegar o caso do Rio de Janeiro, aí que informou que gasta R$ 1.238. Então, se esse dado for verdadeiro, ele é ridículo, porque a inteligência é o coração das polícias modernas, como eu disse. Então, sem investir nela, nós não vamos prender homicidas costumazes, grandes criminosos, né, os vértices que fazem efetivamente o mundo criminal funcionar. Então, o modelo brasileiro de segurança pública é baseado nesse policiamento ostensivo, como eu disse, o que não existe, por exemplo, nos lugares desenvolvidos, tá? Os lugares mais desenvolvidos. Então, não funciona, mas nós continuamos muitas vezes a investir nisso de uma forma errada, talvez, né? Ao mesmo tempo em que há uma situação caótica no sistema de perícias criminais. Então, tem ações particulares entre um estado ou outro, mas com poucos resultados. Então, investir na nossa polícia ostensiva, mas de uma forma mais qualificadora, seria a solução, né, com a inteligência. Mas se a sua prova exigir
que você adotasse, por exemplo, o ponto de vista do Daniel Cerqueira, né, o membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de que nós gastamos mal o nosso dinheiro em segurança, e pedisse para você, por exemplo, para que você escrevesse sobre os... como que, enfim, então tá bom. Então, como que os recursos deveriam ser investidos? E aí você poderia dizer que há situações pontuais que nos permitem ter alguma esperança no futuro, né? Situações em que a polícia do achismo, por exemplo, da improvisação, de colocar, por exemplo, uma patrulha para apagar um incêndio numa chacina, né? Deve ser trocada por uma baseada em monitoramento e resultados efetivos, né? Então, para colocar esse modelo em ação, uma ideia, tá? Uma ideia que você pode colocar na sua redação, tá? Seria o desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública, que é algo que já tem na mídia, que já está sendo discutido. Você poderia falar, trabalhar com essa ideia de articular os governos municipais, o Ministério Público, os estados, né? Então, essa ideia, não sei se você já estudou isso, mas ela já foi iniciada, mas ela foi muito limitada, né? Uma verdadeira carta de intenções, na verdade, virou, tá? Isso porque, para criar um sistema federativo de segurança pública, teria que haver reformas constitucionais a partir de um consenso entre todas as partes. E para a efetivação da ideia, né, o papel do governo, ele deveria se basear num tripé, que é o induzir, o qualificar e o financiar mudanças qualificadoras, capacitando não só os agentes, mas também os gestores. Tá? Porque o governo federal poderia ser um negociador, indutor de mudanças em troca de contrapartidas, por exemplo. Então, o governo também deveria investir fortemente em inteligência, como eu já falei aqui, e em contra-inteligência. Mas na maioria dos estados, o trabalho das polícias está ainda muito comprometido, inclusive, né, comprometido porque não tem a infraestrutura decente para trabalhar, né? Como você viu, não gastam nada em inteligência. E isso coloca, inclusive, a vida do policial em risco, né? Pouco treinamento, pouco investimento em inteligência, tudo isso faz um cenário caótico na segurança pública. Outra questão importante nesse debate é o sistema prisional brasileiro, que merece uma aula, inclusive, só para ele. Mas eu quero comentar alguma coisa aqui contigo, tá? Quando nós buscamos uma solução, por exemplo, para a superpopulação prisional no Brasil e no mundo, né? A gente pensa principalmente nos Estados Unidos, na China e na Rússia, que são os nossos parceiros aí de líderes de encarceramento no mundo. Nós abrimos um espaço para discussões sobre discussões como a descriminalização de drogas, por exemplo, né? Mutirões de análise dos casos de presos provisórios também poderia entrar em discussão, e também a aplicação de penas alternativas, né, para determinadas situações, que também a sua banca pode explorar essa questão dentro dos seus tópicos. Mas você sabe o que são penas alternativas e como que elas funcionam, por exemplo, no Código Penal brasileiro? Porque da mesma forma que o Brasil possui diversos tipos de prisão, após o julgamento de um crime, existem também diferentes formas de punição e também de reestruturação social de um criminoso, que podem ser aplicadas como alternativas ao encarceramento. Esses tipos de condenações são conhecidos como penas alternativas, que é trabalhado dentro do da LEP, né? E que você, inclusive, tem que ir para a prova muito bem preparado com essa lei, tá? Porque você vai explorá-la na sua redação. Essas medidas, legalmente conhecidas como penas restritivas de direitos, envolvem qualquer tipo de punição que não seja tempo de prisão por condenação por um crime. Então, algumas delas já têm respaldo legal desde a reforma do Código Penal que aconteceu em 1984, mas ainda são pouco aplicadas aí devido à falta de divulgação dos estudos da área e também a cultura prisional do sistema de justiça que nós temos aqui no Brasil. Tá? Mas, prof, como que funciona no Brasil? Então, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos, eles podem substituir a prisão clássica, tá? Se a pena for menor do que 4 anos de prisão. Além disso, o crime pela qual o réu foi condenado não pode ser violento ou de grave ameaça, certo? Então, não é para qualquer um. Também cabem penas alternativas aí no caso do crime culposo. Bom, se a pena for de 1 ou menos de prisão, 1 ano, né, ou menos de prisão, o condenado ele pode substituir a prisão por multa ou por uma pena alternativa.
Se superar um ano, a pena ela pode ser substituída por uma combinação de multa, mais pena alternativa, ou aí por 2 penas alternativas, enfim, tá? São aí as questões que a gente tem no nosso código. As penas alternativas que nós temos em vigor no Brasil são, e que você pode citar caso apareça aí na sua prova, tá? Então, nós temos a prestação pecuniária, que é o pagamento de um valor em dinheiro à vítima do crime, né, e também aos seus dependentes, ou uma instituição pública, ou também privada, né, que vá destinar aí esse valor ao uso social. Os detalhes são definidos pelo juiz, tá? E o valor aí pode variar bastante aí, certo? Bom, a segunda forma é a perda de bens e valores. Essa pena envolve o confisco de bens e valores de condenado que são convertidos aí para o Fundo Penitenciário Nacional. Então, o valor máximo desse confisco é definido de acordo com o maior prejuízo causado pelo crime. Então, por exemplo, se uma pessoa destrói uma placa na rua, por exemplo, tá? Uma placa na rua ou um automóvel. O valor máximo confiscado é o do bem mais valioso, que o caso seria o automóvel, certo? Bom, 4. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Porque a prestação de serviços à comunidade é conhecida como serviço comunitário. Talvez você tenha até alguém que você conheça que cumpriu pena fazendo serviço comunitário, né? Isso impõe à pessoa condenada o trabalho gratuito durante um período de tempo estabelecido pelo juiz em algumas instituições. Então, normalmente o serviço envolve aí trabalhar em hospitais, trabalhar em orfanatos, enfim, tá? Estabelecimentos similares a isso, né? Ou até em programas estatais, por um período aí de 1 hora durante todos os dias até o cumprimento da pena, tá? O curto tempo diário de serviço foi estabelecido, se caso surgiu aí a dúvida em você, tá? Para evitar conflitos com o horário de trabalho habitual, pois é de interesse da sociedade que a pessoa condenada continue trabalhando, tá? Que ela consiga se manter, que ela esteja dentro da sociedade, que ela esteja inserida na sociedade, tá? Uma outra solução é a interdição temporária de direitos, né? Então, a interdição de direitos impede que a pessoa condenada exerça qualquer função, né? Cargo, atividade pública, por exemplo, né? Inclusive os cargos eletivos, além de qualquer trabalho que dependa de habitação especial ou autorização, como é o caso habilitação especial, né? Aí, como é o caso de médicos, advogados, engenheiros, por exemplo. Tá? Além disso, essa pena, ela também inclui a suspensão do direito de dirigir e pode chegar até proibir o condenado a frequentar alguns lugares específicos. Tá? E por fim, a limitação do fim de semana, né? Que é a última das penas restritivas de direito que impõe à pessoa condenada a obrigatoriedade, tá, de permanecer durante sábados e domingos ao menos 5 horas diárias em casa ou em um albergue ou outro tipo de estabelecimento que é considerado adequado pelo juiz. Aí tem uma questão do juiz, certo? A pena também permite que esse tempo seja usado para que o condenado assista a cursos, a palestras educativas, né? Então, isso aí é uma alternativa. São as penas alternativas que nós temos aqui no Brasil. E escreva aí o que você acha dessas penas para contribuir aí com o nosso trabalho, beleza? Bom, como você está treinando para passar efetivamente no seu concurso, eu vou te ajudar te dando um bônus, isso mesmo. Esse bônus é um tema de redação sobre o que nós falamos hoje, só que no padrão CESP. Que tal? O tema é Justiça e Sistema Punitivo no Brasil, né, que foi escolhido por mim para que você possa treinar a sua produção textual usando os dados de atualidades, tá? Para alcançar uma excelente nota na sua redação. Tá? Então, a partir de agora, você deve aplicar o que aprendeu para desenvolver sempre um bom texto. Tá? Então, por isso, a tua tarefa é redigir um texto dissertativo que atenda necessariamente ao que eu vou te dizer agora. Anota tudo, tá? As penas no Brasil são muito brandas? Esse é o primeiro tópico a ser respondido. O segundo, a impunidade é um problema no sistema judicial brasileiro? Segundo tópico. E terceiro tópico, até que ponto as penas alternativas são justas? Olha aí, 3 perguntas importantes
que podem aparecer dentro do certame da redação da Banca CESP para o DEPEN, aí pensando dentro daqueles eixos temáticos, mas além disso, tá? Pode, não só dentro do CESP, dentro do DEPEN, mas essa discussão ela pode vir pode ser trazida por outras bancas, né? Por outras provas. Então, o aluno que vai fazer concurso público, é muito importante que ele tenha conhecimento desse debate. É claro que muitas coisas que eu falei aqui, talvez você pense diferente, e não existe mal nenhum nisso, desde que lá na sua redação você utilize dados, que você embase, né, para poder comprovar tudo o que você disse ao longo do seu texto, e também sempre usar as fontes oficiais, justamente porque os tópicos normalmente nos pedem aí para falar sobre ações, e essas ações são as ações oficiais. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se curtiu, dá um curtiu aí no nosso vídeo. Se você pensa diferente, escreva. O nosso grupo, ele é aberto. Lembrando que é um grupo aqui é um vídeo de educação, educacional. Logo, né, sempre com educação. Mas coloque o seu ponto de vista, conta pra gente o que você, já que é um tema muito polêmico, é um tema que requer uma análise muito ampla para ser efetivamente discutido. Então a gente precisa também da sua opinião para a gente formar uma grande comunidade de conhecimentos. Então faça a sua redação, entregue para o seu professor de redação para corrigir e vamos brilhar nas provas em 2020. Um grande beijo e te espero na próxima segunda-feira.